Olá, seja mais uma vez bem-vindo a este canal Fórum JB. Na verdade, você já sabe o que aconteceu com o ministro Dias Toffoli, do STF. Não é uma notícia que eu quero trazer para você, mas sim um dossiê sobre a situação em que se envolveu o ministro Dias Toffoli. Então, como você sabe, o ministro Dias Toffoli foi afastado da relatoria do caso do Banco Master. Eu não vou trazer notícia, eu vou fazer aqui apenas um comentário e vou montar um dossiê sobre a situação. Eu tenho aqui algumas pessoas que falaram, alguns programas de televisão e do YouTube, Auriverde, o Jefferson Chiquini, que também fez alguns comentários, e isso vai nos dar uma postura melhor para o nosso dossiê. Primeiramente, é preciso saber que se trata de corrupção. E o ministro Dias Toffoli já tinha garantido que o STF combatia ou combate a corrupção. Veja. Volto a dizer, se não fosse esse Supremo Tribunal Federal, não haveria o combate à corrupção no Brasil. Puta que o pariu! Exatamente, virou motivo de piada. E por que isso? Porque todo mundo não acredita, mais nas pessoas que estão envolvidas nos julgamentos, nos processos de corrupção no Brasil. Principalmente alguns ministros do STF, porque não são todos, mas alguns. Então nós vamos verificar que tudo isso gira em torno do dinheiro. O dinheiro é a grande busca. As pessoas não se contentam mais com o pouco dinheiro que têm e querem mais e mais e mais e mais. E assim, sucessivamente, nós vamos nos deparando com esses climas de corrupção no nosso país. Então aqui está, Dias Toffoli abre mão do caso Master em troca de apoio no STF. Então veja que a Gazeta do Povo já traz a notícia no dia 12 de fevereiro, às 22 horas e 15 minutos. Dias Toffoli abre mão do caso Master em troca de apoio no STF e preservação de provas. Preservação de provas. Guarde bem esta situação, porque nós vamos conjecturar algumas coisas importantes aqui, daqui para frente. Vamos ver o que nos diz a Gazeta do Povo aqui. Então veja lá, após horas de reunião com os demais ministros no Supremo Tribunal Federal, STF, o ministro Dias Toffoli abriu mão da condução das investigações sobre o caso Master. Em nota, a corte informou que os colegas reconheceram que não caberia suspeição ou impedimento dele no caso, mesmo após a revelação de menções a Toffoli em mensagens no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, incluindo pagamentos. Tá aqui, ó, o novo relator já foi sorteado e será o ministro André Mendonça. Às 22 horas e 45 minutos, a Gazeta do Povo já tinha essa notícia. Com relação à saída do Toffoli do caso, a solução encontrada foi convencer o ministro a deixar as investigações sobre as fraudes financeiras do Master em troca do apoio dos demais membros da corte, agora ex-relator. Aqui eu quero fazer uma conjectura já. Se não existe suspeição, se não existe impedimento, por que tem que se tirar o ministro? Isso não é um caso político. No caso político, o prefeito, por exemplo, está envolvido em uma série de notícias dadas pela cidade, algumas emissoras, etc. O que faz o prefeito? Eu vou me afastar do cargo para que vocês investiguem melhor. Aqui, a situação não é política. Aqui nós estamos falando de justiça. Então, um jurista, um juiz, um magistrado só pode ser afastado de um processo quando existe a suspeição ou o impedimento, ou a incompetência absoluta, como é o caso, por exemplo, da territorial. Mas vamos continuar aqui. Muito bem. Esse desfecho também tem o objetivo de preservar a própria imagem do STF.
desgastada com a revelação paulatina de fatos nas últimas semanas, que colocaram em dúvida a isenção do ministro para conduzir o cargo. A permanência de Toffoli, no caso, tornou um problema para o STF, após a Polícia Federal enviar a Fachin, nesta semana, um relatório descrevendo em detalhes a sua relação com Vocaro. Bem, vamos falar aqui. Alguns apresentadores de TV, especialmente alguns que são tendenciosos à esquerdista, não vou mencionar nomes aqui, disseram que a Polícia Federal não tinha poder nem competência para pedir o afastamento do ministro. E é verdade. Porém, a entrega de um relatório desse na mão do presidente do STF, abertamente e do conhecimento de todo mundo, leva a uma situação de suspeita do STF caso não seja tomada uma providência. Agora, os ministros falaram em suas conjecturas nas redes sociais e também para entrevistas, como nós vamos ver, que precisavam dar uma resposta à população, à sociedade. Só que, há alguns tempos atrás, nós presenciamos ministros dizendo que o tribunal não tem que prestar nenhuma conta à sociedade porque eles não são políticos. Ou seja, eles fazem o que eles querem. Alguma coisa não está correta aí. Pois bem, olha só que interessante. Há alguns tempos atrás aí, os ministros do STF diziam que nada tinham com a população, não tinham que oferecer nenhuma satisfação à sociedade. Agora afirmam em nota ou dão entrevista dizendo que fizeram esse afastamento do Toffoli da relatoria do caso Master para dar uma satisfação à sociedade. Mas nós vamos ver aqui hoje as repercussões e fazer alguns comentários porque existem pontos a serem apresentados de antes do afastamento do ministro da relatoria e depois. Então, primeiramente, vamos ver aqui a CNN falando do caso para nós aqui. O caso do Master nesse momento, bom, eu acho que o André Mendonça, ele é um ministro que ele ainda não tem, assim, ele não é ligado a nenhum grupo, né, dentre as forças meio políticas que existem no Supremo Tribunal Federal. Ele ainda é uma figura meio neutra e acho que é uma grande possibilidade dele mostrar um protagonismo, né, ele relatou alguns casos importantes, mas eu acho que não teve ainda um grande destaque. Ele está conduzindo a INSS, ele conduziu os acordos de leniência também, o julgamento está até parado pelo ministro Flávio Dino, mas a gente... Veja que a comentarista tem um cuidado muito grande, para falar do caso. E ela está comentando sobre a postura que provavelmente tomará o ministro André Mendonça. Ela não está comentando sobre a postura do Dias Toffoli. Nesse momento, eu acho que é difícil a gente fazer uma leitura de que vai ter um acordão dentro do Supremo em relação a isso, porque a gente não sabe como que o ministro André Mendonça vai direcionar essa investigação. Ele está tomando alguns cuidados. Essa semana mesmo ele postou em rede social, antes de saber que seria, né, o relator desse caso, mas ele postou numa rede social dizendo que todos os lucros que ele tiver com a entidade educacional que ele participa serão doados. Então você vê que ele está com alguma preocupação ali, então não vejo... Veja, a comentarista sai do caso, ela sai do Toffoli, vai para o André Mendonça e começa a levantar alguma suspeita de que o André Mendonça tem a sociedade com uma empresa educacional e que ele prometeu que esses ganhos dele lá serão distribuídos, ele não tem interesse econômico, ou seja, o caso da empresa do André Mendonça não tem nada a ver com o que o Toffoli tem de responsabilidade no caso do Banco Master. Por que a CNN tem que levantar isto? Por que não levantou isto antes? Por que não trouxe à tona todos os ministros que têm problemas assim, que têm vinculação com a empresa? O Gilmar Mendes tem com a empresa que vai fazer palestra em Portugal. O Alexandre de Moraes com sua esposa que tem um escritório de advocacia que inclusive tem ações sendo julgadas no STF e assim por diante. Por que a CNN agora coloca isso em alguma coisa? Eu não vejo nesse momento ele costurando alguma coisa para um acordão. Acho que primeiro ele vai se inteirar. Já está levantando a hipótese de haver um acordão. E esse acordão seria por quê? Por alguma fragilidade do André Mendonça?
Pois bem, o que eu queria mostrar com isso aqui é que uma notícia importante, Toffoli deixa o caso Master e é defendido por colegas. A CNN vai para um outro lado, chama uma comentarista que é exclusiva lá do STF para fazer colocações sobre o André Mendonça. Ela não está comentando o caso Toffoli, mas sim o novo relator que foi sorteado, André Mendonça. Isso deveria ter sido levantado antes. Agora, parece que é um jogo de interesse. Mas as repercussões não ficaram só por aí, não é só a CNN ou outras empresas de mídia. Vamos ver o que aconteceu no parlamento. Olha o que o Senado Federal nos apresenta. Isso sim é lutar pela democracia. Isso sim é democracia. Que a Suprema Corte, que o ministro Fachin tenha coragem e que essa casa tenha coragem de impeachment quantos ministros necessários forem ser impeachmentados. Não vai ficar só em um, não. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma grande limpeza naquela casa. Veja que o interesse do Senado aqui, para algumas pessoas, como a senadora Damares Alves, já é expandir a coisa e buscar saber quem é culpado de alguma coisa no STF. E aparece aquela palavra impeachment, né? Que agora estão sendo criados verbos. Impeachment, impeachar, impeachment. Não sei, eu não gosto muito desses neologismos quando não se tem a correta tradução, vamos dizer assim, ou a correta versão para a palavra estrangeira. O certo seria mesmo falar impeachment. Está provado que a gente não pode deixar a Suprema Corte, membros da Suprema Corte, avançarem todos os sinais, a terem uma atuação como o ministro Toffoli teve neste episódio e como o ministro Alexandre de Moraes teve em tantos outros. Para aqueles que disseram que nós estávamos exagerando, hoje preciso reconhecer, nós tínhamos razão. Nós precisamos, com certeza, botar freio nos ministros da Suprema Corte. Sabe por quê? Tão somente porque são humanos e como humanos erram. Bom, você viu que ela falou assim, nós tínhamos razão. Por quê? Porque uma parte do Senado sempre vem tentando realizar o impeachment de alguns ministros. O caso mais escabroso, caso mais significativo é o do Alexandre de Moraes. Mas já teve também indicação para o Toffoli, para o Gilmar Mendes, para o Zanin e para o Barroso quando era ministro. Então, nós temos que entender aqui o pensamento do Senado Federal. O que o senador Renan falou ontem, o clima dentro do TCU é de horror, é de tensão, um tribunal do porte do TCU ser chantageado. Agora é a hora de mostrar quem chantageou. O grupo de trabalho esteve ontem com o diretor-geral da Polícia Federal às 17 horas e às 18h30 com o ministro Fachin. E quero dizer para os senhores, o ministro Fachin, ele disse o que a gente queria ouvir. Ele quer transparência. Então aguardem. E o grupo de trabalho está discutindo internamente da necessidade de convocar nos próximos dias ou não o ministro Toffoli. Então, nós não vamos nos omitir. Então vejam que o Senado já está tentando aí uma solução, vamos dizer assim, ou uma providência no caso do ministro. E chamar o ministro Dias Toffoli para o Senado para um esclarecimento já é um ponto muito importante. Mas veja só, Deltan Dallagnol, que era promotor no caso da Lava Jato, agora tem um canal do YouTube porque teve seu mandato cassado, ele faz um comentário muito importante aqui, porque ele fez algumas perguntas para o ministro e ele entende que o ministro não respondeu. Veja, isso antes desta remoção dele do cargo de relator. Gente, era melhor que o Toffoli tivesse ficado quieto, porque tudo que ele fala pode e será usado no nosso tribunal de julgamento do que o Dias Toffoli fez no verão passado. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar por que a nota oficial do gabinete do Toffoli, em vez de apagar o incêndio, foi gasolina nele. E quais que são as 6 perguntas que ele tem que responder. Bora então aqui direto para essa nota oficial do Toffoli. Olha aí comigo, ela tá pequenininha na sua tela, mas eu vou ler para você. A Maridit é uma empresa familiar constituída na forma
de sociedade anônima de capital fechado, prevista na Lei 6.404 de 76, devidamente registrada na Junta Comercial e com prestação de declarações anuais para a Receita Federal do Brasil. Suas declarações para a Receita, bem como as dos seus acionistas, sempre foram devidamente aprovadas. O ministro Dias Toffoli faz parte do quadro societário, sendo a referida empresa administrada por parentes do ministro. Presta atenção. De acordo com a Lei Orgânica da Magistratura, no artigo 36 da Lei Complementar tal, o magistrado pode integrar o quadro societário de empresas e dela receber dividendos, sendo-lhe apenas vedado praticar atos de gestão na qualidade de administrador. Gente, o Toffoli aqui está desviando o foco, depois eu volto nisso. A referida empresa foi integrante do grupo Tayayá Ribeirão Claro até 21 de fevereiro de 2025. A participação anteriormente existente foi integralmente encerrada por meio de duas operações sucessivas, sendo a primeira a venda de cotas ao Fundo Arlen em 27 de setembro de 2021 e a segunda a alienação do saldo remanescente à empresa, presta atenção, PHD Holding, 21 de fevereiro de 2025. Deve-se ressaltar que tudo foi devidamente declarado à Receita Federal do Brasil e que todas as vendas foram realizadas dentro do valor de mercado. Todos os atos e informações da Maridit e dos seus sócios estão devidamente declarados à Receita Federal do Brasil sem nenhuma restrição. Vou seguir lendo para você aqui, ó, tá na parte de baixo. A ação referente à compra do Banco Master pelo BRB foi distribuída ao ministro Dias Toffoli em 28 de novembro de 2025, ou seja, quando há muito a Maridit não fazia mais parte do grupo Tayayá Ribeirão Claro. Ademais, o ministro desconhece o gestor do Fundo Arlen, bem como jamais teve qualquer relação de amizade e muito menos amizade íntima com o investigado Daniel Vorcaro. Por fim, o ministro esclarece que jamais recebeu qualquer valor do Daniel Vorcaro e do seu cunhado Fabiano Zettel. Pois bem, na verdade aqui ele está fazendo um comentário sobre uma nota encaminhada ao Deltan Dallagnol, né? Porque o Deltan fez algumas perguntas, 6 perguntas. Nós vamos ver essas perguntas já. Vamos ver daqui a pouco. E aí, eu quero que você preste atenção numa coisa que é importante. Eu quero que você perceba o comentário do Deltan. Depois eu faço o meu comentário também, porque uma coisa é o que ele pensa, outra coisa é o que eu penso. Mas ele tem mais autoridade do que eu, já foi promotor, não é? Eu sou apenas um advogado. Então vamos ver o que ele diz aqui sobre essa nota, né? Vamos dizer assim, essa nota de esclarecimento aí. E aí Toffoli vem e diz que não tem conflito de interesse, que falta de vergonha. Eu fiz 6 perguntas públicas pro Dias Toffoli lá no meu X. Deixa eu te mostrar quais são e por que a nota dele não responde a nenhuma delas. Pergunta 1. De onde que veio o dinheiro para ser dono de um mega resort, hein, Toffoli? Essa é a grande questão. Antes de ser ministro, Toffoli era advogado sem patrimônio declarado significativo. Como é que 1/3 de um resort de luxo do Paraná entrou no patrimônio da família, hein? Quanto? Quando? De quem que veio esse dinheiro? A nota não responde. Essa é a grande questão. Pergunta 2. Isso não tem por acaso alguma relação com a acusação de Sérgio Cabral na delação dele, que o STF anulou com o voto do próprio Toffoli? Olha que absurdo. Declaração de Sérgio Cabral de que Toffoli vendia sentenças? Cabral acusou Toffoli disso na sua colaboração premiada. A nota não faz menção nenhuma a isso ou a qualquer suspeita nem esclarece nada. Silêncio total. Vamos para a pergunta 3. Se o Toffoli tinha só uma participação aí no negócio multimilionário, por que a esposa do seu irmão nega que o irmão tenha sido dono do resort e eles tenham um padrão modesto de vida, hein? A questão é, seus irmãos, Toffoli, foram usados como laranjas? A nota aí diz que a Maridit é administrada por parentes do ministro, mas a esposa de um dos seus irmãos, Toffoli, nega que eles sejam donos do resort. Você lembra do vídeo dela sendo entrevistada lá pelo Estadão? Dizendo que a casa dela não era sede de empresa nenhuma, que ela não era dona de resort? Olha aqui, moço, olha essa casa, por acaso eu tenho cara de dona de resort? A nota não responde a nada disso. Vamos para a pergunta 4. Ah, Toffoli, o que você ainda tem a esconder? Se não tem nada a esconder, por que o processo do Master está sob sigilo total? Nem os advogados das partes conseguem acessar. Por que ainda não abriu todos os pagamentos à Maridit? Quem, Toffoli, quer proteger com esse sigilo? Bom, aqui eu tenho que fazer minha consideração. Claro, eu vou aqui para a tela cheia. Olha, eu também não consigo entender por que a maioria dos processos que envolvem ministros, pessoas públicas, são tratadas com sigilo. E às vezes o sigilo demora muito tempo e ninguém fica sabendo o que está acontecendo, nem os advogados. Então, o sigilo processual deve ser colocado em processos que estão previstos no Código de Processo Civil e Penal.
Agora, só porque a figura é pública e de repente cometeu um crime, não é? Sendo investigado, aí se coloca sigilo para que ninguém fique sabendo qual é o crime que está sendo investigado, qual é a pessoa que está sendo investigado, quais são as provas que estão sendo produzidas. Isso também não me entra na minha cabeça, mas continuemos. A nota não responde. Pergunta 5. Quanto e quem que o Toffoli recebeu de dinheiro usando a conta da Marittich? Ou seja, quanto dinheiro o Toffoli recebeu de dinheiro que entrou na Marittich e de quem que veio esse dinheiro? Essa pergunta é importante porque o Lauro Jardim informou, olha aí, que haveria pagamentos de escritórios de advocacia para a Marittich. A nota não menciona valores, datas, nem origem específica dos valores. Menciona apenas que tudo foi declarado à Receita Federal. Mas, gente, declarado um ganho não significa que foi legal, que foi lícito, que foi legítimo. Declarado para a Receita não significa declarado também para o processo que você relata. Ele pode ter recebido um pagamento até virtualmente, só que uma especulação de propina, e ter declarado para a Receita como uma origem, um faturamento vindo de um serviço prestado ao escritório de advocacia. Ora, seus irmãos, um é padre e um é engenheiro elétrico, por que raios que eles recebiam pagamentos de escritórios de advocacia pela Marittich? Como reportou Lauro Jardim, e a que título que eles recebiam? Por que um padre e um engenheiro recebiam esse dinheirama? Ou será que era o Toffoli recebendo dinheiro de escritórios? Talvez escritórios com interesse em julgamentos no Supremo? A nota não responde, não esclarece nada. Pergunta 6. Não podemos parar nossas perguntas para o Dias Toffoli. Bora abrir tudo, Dias Toffoli. Se não tem nada a esconder, abra os livros da Marittich, publique todos os fatos, prove para o Brasil. A nota não faz isso, nunca vai fazer. Pois é, sabe aquela velha máxima de quem não deve não teme? Ela vale para nós, povo, mas para os ministros, não. Nós vamos ver agora um trechinho de podcast do Cláudio Dantas, que também toca em assuntos ou em pontos muito importantes. Noticiou a substituição do Toffoli pelo André Mendonça, né, que foi sorteado aí, o novo relator do caso Master. André, que também é relator de tudo que a CPMI do INSS precisa do STF, ele é que dá o aval. E agora você tem CPMI do INSS junto com o caso Master. Bum, né? Bum! Talvez o fogo do amigo tenha saído pela culatra, tá? Você precisa entender isso, porque a direita ainda não entendeu, tá? E a direita precisa entender mais do que qualquer um, as lideranças políticas a que me refiro aqui. Por quê? Para não se deixar ser usada. Porque é lógico, quando você tem um cenário em que você, eu quero o impeachment do Toffoli, lógico que eu quero. Eu quero o impeachment do Alexandre Moraes, lógico que eu quero. Mas eu também quero o impeachment do Lula, né? Eu na verdade, não gosto de nada do que tá aí. Eu queria o impeachment de todo mundo, né? Mas você tem que ter cuidado para não ser manipulado. Porque você pode ser manipulado e fazer o jogo do Lully. E o Lully vir fortão para a reeleição, para mais um 4º mandato de destruição. Um mandato de destruição, de censura, enfim, de tudo que há de errado, né? De gastos, gastança, corrupção. Quantos esquemas? Pois é por isso que eu estou gravando este vídeo hoje. O que nos interessa agora saber não são mais nem esses comentários aí, mas as consequências. É preciso analisar o foco da coisa. O que aconteceu? Um ministro da Suprema Corte foi indicado por um presidente da República e este ministro indicado passou pela mesa do Senado Federal. E este Senado Federal fez uma sabatina, aplicou ao candidato uma sabatina. E com base nas respostas deste ministro, ou deste candidato, à sabatina, o Senado permitiu que este candidato fosse empossado como ministro, indicado pelo presidente da República. Vamos para frente, que tem mais coisas ainda para a gente entender. E uma delas eu consegui extrair da Auriverde, que é uma rádio, e agora você vai ver um trechinho, alguma indignação. Observe bem o que o comentarista vai falar. Com a nossa análise aqui. Pois não, Barroso? A questão é a seguinte, Pittoli, depois dessa reunião em que os ministros fizeram e escolheram a saída do Dias Toffoli, né, eles emitiram uma nota que foi encaminhada para toda a imprensa, eu vou ler aqui. Os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em 12 de fevereiro de 2026, considerando o contido no processo de números 244 AS, declaram não ser caso de cabimento para a arguição de suspeição em virtude do disposto no artigo 107 do Código de Processo Penal e no artigo 280 do Regimento Interno do STF. Reconhecem assim a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria
da reclamação número 88.121 e todos os processos a ela vinculados por dependência. Expressam nesse ato apoio pessoal ao ministro, excelentíssimo ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de sua excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Anote-se que a sua excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Registram ainda que, a pedido do ministro Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à presidência do tribunal questões para o bom andamento dos processos e considerados os altos interesses institucionais, a presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os ministros, acolhe comunicação de sua excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua relatoria para que a presidência promova a livre redistribuição. A presidência adotará providências processuais necessárias para a extinção da AS e para a remessa dos autos a novo relator. E aí assinaram Fachin presidente, Moraes vice, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Toffoli, Luiz Fux, André Mendonça, Nunes Marques, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Essa é a carta divulgada pelos ministros do Supremo. Pois bem. A gente já sabe que foi nomeado o ministro André Mendonça para relator. O que o Wellington fez aqui foi ler a nota dos 10 ministros. E por que 10? Se são 11 ministros no Supremo. É que como saiu do Supremo o Roberto Barroso e ainda não foi substituído porque há uma polêmica pelo indicado do presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda são apenas 10. Isso vai vir à tona. Agora, eu quero que vocês prestem bem atenção numa coisa muito importante. O Jeffrey Cicchini, antes dessa situação ser estabelecida com a saída do ministro Dias Toffoli da relatoria do processo do Banco Master, ele pensava uma coisa importante. Olha o que diz aqui o advogado. O caso Master é a lava-toga. A gente só não imaginava que o Dias Toffoli ia cair antes do Moraes. É exatamente isso que vai acontecer. PF encontra conversas de Toffoli com Vorcaro em celular e pede suspeição de ministro. Eu disse no último vídeo que a Polícia Federal conseguiu quebrar a criptografia do celular do Vorcaro. O que significa isso? A PF pegou o celular do Vorcaro, colocou em um programa chamado Celebrite e conseguiu recuperar todas as mensagens do celular do Vorcaro, inclusive mensagens de texto e de áudio deletadas. E adivinhem? A PF encontrou mensagens com Dias Toffoli, para a surpresa de 0 pessoas. Mas essas mensagens devem ser tão criminosas e comprometedoras que a Polícia Federal pediu ao presidente do STF, que é o Fachin, para afastar Dias Toffoli da relatoria do caso Master. E essas conversas, obviamente, são comprometedoras. Mensagens em celular de Vorcaro teriam menções de pagamentos a Toffoli. Pagamentos. Toffoli recebeu grana do Vorcaro. No Código Penal que eu conheço, o nome disso é corrupção. Agora, encurralado e sem saída, Dias Toffoli preferiu abraçar uma suspeição do que uma corrupção. E adivinhe, Dias Toffoli mudou completamente o discurso e confessou que recebeu, de fato, dinheiro do Vorcaro. Mas que recebeu dinheiro por ser sócio da empresa que vendeu resort a fundo de Vorcaro. Pera lá, agora o Toffoli confessou que é sócio do resort, mas ele estava negando. Tava todo mundo mostrando que o Toffoli era sócio do resort e seus irmãos, seus laranjas. E ele negando. Agora, antes aceitar ser sócio do resort do que abraçar que o dinheiro seria de corrupção, né? Lembre, Toffoli tinha descartado se declarar impedido no caso do Banco Master, porque, segundo ele não era sócio do Vorcaro, ele não tinha nenhuma relação com o Vorcaro, ele só tinha viajado de jatinho com o Vorcaro. Aí agora que a PF encontrou mensagens de grana no celular do Vorcaro, Dias Toffoli finalmente confessou que todo mundo já sabia que ele era sócio do resort e tá dizendo que essa grana veio da venda do resort. Na hora que eu vi essa resposta do Dias Toffoli, que nada mais é do que uma estratégia defensiva menos pior, eu lembrei da última fala do Alexandre de Moraes. Quem lembra daquele showzinho que o Moraes deu semana passada, dizendo que ministros não podem fazer nada? Lembram? Ele disse exatamente o seguinte, que não tem problema nenhum ministros serem sócios de empresas. Olha só,
só, eles já sabiam o que estava por vir e já estavam preparando o terreno. Ministro pode ser sócio de empresa. Mas é claro que aquela fala do Alexandre de Moraes já era uma contenção de danos. Por que é que ele ia falar sobre isso? E uma semana depois, Dias Toffoli ia confessar que era sócio do resort. Eu lembro, inclusive, que quando Alexandre de Moraes disse aquilo, eu falei, opa, provavelmente eles já estão preparando o terreno para algo que está por vir. Eu alertei. Na hora que eu vi a fala do Alexandre de Moraes, eu me liguei. O Toffoli vai assumir que é sócio do Taiá ou o Alexandre de Moraes vai assumir que é sócio da sua esposa. Tá aí. Toffoli abraçou que é sócio do Taiá. Mas calma, que a confusão não parou aí. PF encontrou citações a políticos em celular de Vorcaro. Citações desde 2022. Ou seja, Vorcaro tem esse celular já faz um tempinho, hein? Celular do dono do Master tem trocas de mensagens e citações a parlamentares com foro privilegiado. Deve ser por isso que o Toffoli disse que os casos com foro privilegiado ficarão com ele no STF. E o que não tem foro pode ir embora. Claro, o que mais tem ali é gente com foro privilegiado enrolado no caso Master, mas tem um detalhe aqui que pouca gente se ateve. Alcolumbre, esta semana, suspendeu as atividades do Senado, que voltarão só para depois do Carnaval. Opa, de repente, o Alcolumbre fecha o Senado, suspende todas as atividades e na mesma semana estoura essa bomba. Será que ele teve informação privilegiada e já tá também se blindando? Porque essa semana eu mostrei que a PF também tá na cola do Alcolumbre, em um caso de uma previdência que ele tem o comando no Amapá, que colocou 400 milhões em fundo do Banco Master. Sei que se o Dias Toffoli insistir em ficar na relatoria do caso Master, o nome disso é crime de responsabilidade sujeito a impeachment. Olha aqui, lei dos crimes de responsabilidade. São crimes de responsabilidade dos ministros do STF. A consequência é o impeachment. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Alguém tem dúvida que o Dias Toffoli é suspeito na causa? Ele mesmo acabou de confessar que a grana que ele recebeu do Vorcaro é grana de sociedade. E tem mais, eu já vejo motivo suficiente para impeachment, que tá aqui. O item 5 será empichado o ministro do STF que proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Ninguém tem dúvida que, no mínimo, nós temos uma quebra de decoro aqui, né? É ridículo tudo isso e não só ridículo, é criminoso. Dias Toffoli será empichado. E agora é o seguinte, eu vou mostrar mais à frente. Possivelmente, o próprio Lula tenha entregue a cabeça do Dias Toffoli. Eu já tinha mostrado em outros vídeos que os donos do dinheiro que estão por trás do Lula querem o fim do Vorcaro. E sabem quem pediu o afastamento do Dias Toffoli do caso Master? Andrei, o diretor da PF nomeado pelo Lula. Ou seja, Lula tá sabendo de tudo e não tá protegendo o Dias Toffoli. Tem coisa aí? No próximo vídeo eu mostro. Fato é que isso é o impeachment. Então a situação é a seguinte, este vídeo do Jeffrey Cicchini foi antes da situação acontecer, antes do Dias Toffoli ser afastado. Também o Deltan Dallagnol tinha falado antes, prevendo que poderia acontecer isto, a saída do Dias Toffoli da relatoria do caso do Banco Master. Vamos ver. STF solta a mão do Toffoli e com a frase "errou feio", os ministros admitem impeachment pela primeira vez. O que eu vou te contar agora é inédito na história do STF. Ministros do Supremo, os colegas do Toffoli, os mesmos que estão protegendo uns aos outros por anos, eles estão agora em público soltando a mão de Dias Toffoli. Estão dizendo que ele errou, dizendo que ele deveria ter recusado a relatoria do caso Master desde o início. E pela primeira vez na história, ministros do próprio Supremo estão admitindo em voz alta a possibilidade de um impeachment de um colega. Isso é inédito, isso é imenso, é gigante. E isso acontece porque o escândalo que eu vim mostrando para você hoje, ao longo do dia, atingiu um patamar que não dá mais para esconder. Olha só aqui o que saiu na Folha de São Paulo. Ministros do STF veem crise sem precedentes
e pressão para Toffoli deixar o caso Master aumenta. Olha aqui comigo o que saiu. Nos bastidores do STF, a leitura de que o cenário se agravou para Toffoli e que Fachin volta a estar em um fogo cruzado sobre como lidar com a intensificação dos desgastes. Reservadamente, o ministro disse à Folha que Fachin terá que ser habilidoso na interlocução com o Senado Federal para tentar frear um eventual processo de impeachment contra Toffoli em meio a campanhas de parlamentares da oposição. Gente, essa aqui é a primeira vez que eu vejo os ministros do Supremo publicamente admitindo para a imprensa que a possibilidade de um impeachment do Supremo, de um ministro, é real. Eu nunca vi isso. É esse aqui o nível da situação calamitosa do Toffoli. Veja que aqui ele não está comentando, mas tá ali, ó, independentemente da resposta de Toffoli, o presidente do Supremo tende a negar a arguição de suspeição, já que a PF não tem legitimidade para fazer um requerimento desta natureza. Eu sou obrigado a falar uma coisa interessante aqui, gente. A lei fala que o ministro não pode julgar em caso de suspeição. Então, se ele for suspeito, porque ele está envolvido, ele é suspeito no caso, ele comete crime de responsabilidade. Mas o fato de a Polícia Federal não possuir legitimidade para indicar isso ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o fato de não ter essa legitimidade anula a suspeição. Então, que justiça é esta? A suspeição é fato. Se é fato, não há ato que anule. É fato. Só um julgamento pode anular. O julgamento dizendo não é fato. Para isso tem que ter prova. Neste caso, nós estamos diante de uma situação assim muito complicada. Eu vou fazer aqui uma conjectura. Suponhamos que um marido foi a um bordel, traiu a esposa, e ele vai ao bordel e entra no bordel e lá fica no deleite com as pessoas que lá frequentam, do sexo oposto, traindo a esposa. Porém, uma pessoa, o vizinho, que está interessado na esposa deste camarada, está no recinto e filma o rapaz lá no deleite com as moças do bordel. Ele pega esta filmagem, mostra para a mulher do rapaz, olha o que teu marido está fazendo. Ela entra com um processo de divórcio e diz para o juiz, olha, quero me divorciar porque esse camarada está me traindo. E mostra o vídeo para o juiz. O juiz, quando vai decidir, vem o advogado do rapaz, traidor, e diz, não, calma, o senhor não pode julgar procedente isso e nem decretar o divórcio, porque as provas foram coletadas por meios ilícitos. As provas são inválidas. Ah, mas são provas, mas o meio para adquirir não é lícito. Não foi pedida autorização para o rapaz para ser filmado. Portanto, o senhor não pode julgar assim. Então, é o caso aqui. Como a Polícia Federal não tem legitimidade legal, né? Legitimidade legal é um pleonasmo, né? Legitimidade legal é pleonasmo. Para fazer o requerimento dessa natureza, então, vai negar a arguição. Veja, vamos voltar ao que Deltan está falando. Em 26 anos de história recente, o próprio STF nunca sequer afastou nenhum ministro de nenhum caso, nunca afastou por suspeição, por impedimento, e agora os próprios ministros eles estão admitindo que o cenário é esse. E agora olha só como que Toffoli está no sal com os próprios colegas, ministros do Supremo. Acompanhe aqui comigo o que saiu no blog do Valdo Cruz lá no G1. Toffoli deveria ter recusado relatoria do Master desde o início, é o que avaliam os colegas do ministro. O ministro Dias Toffoli deveria ter recusado a relatoria do inquérito do Banco Master desde o começo. A avaliação de colegas do ministro dentro do STF. Segundo eles, ao aceitar e tomar medidas controversas contra a Polícia Federal, Toffoli acabou chamando a atenção para ele da imprensa e investigações começaram a ser feitas sobre as suas possíveis relações com o dono do Master, Daniel Vorcaro. Esses colegas do Toffoli dizem ainda que o ministro errou feio ao não admitir desde o início que ele era sócio anônimo da empresa que administrava os resorts no Paraná e que a família vendeu a participação para um fundo do cunhado do Vorcaro, Fabiano Zettel. Aspas. Presta atenção, ele errou do início ao fim e errou feio, é o que dizem colegas do ministro. Eles avaliam que a melhor saída seria que Toffoli pedisse licença do cargo. Gente, um afastamento espontâneo para evitar um afastamento forçado pelo impeachment. Ministros que passaram anos defendendo o tribunal com unhas e dentes, chamando qualquer crítica ao STF de ataque à democracia,
agora estão admitindo reservadamente que o colega os colocou numa situação insuportável. Mas tem mais. Enquanto os ministros do Supremo reconhecem publicamente o tamanho da crise, a cúpula do Congresso Nacional, segundo a própria Folha de São Paulo, está atuando para brindar a Toffoli e conter a discussão sobre o impeachment. Alcolumbre, que é o presidente do Senado, que tem aliados investigados no próprio caso Master, aliados envolvidos aí até o pescoço com o Master, ele está agindo para blindar o Toffoli nesse caso. Só que, se depender da direita, Toffoli e os demais enrolados não vão ter descanso. Eu mesmo entrei hoje com um pedido de impeachment de Toffoli na PGR. E hoje mesmo também, Eduardo Girão, Marcel Van Hatten, Damares Alves protocolaram mais um pedido de impeachment do Toffoli, dessa vez acrescentando as revelações do celular do Vorcaro. Gente, os absurdos do Supremo, eles chegaram a um ponto de não retorno. O STF, que passou anos gritando democracia, agora ele precisa se explicar para o país sobre o que os seus iluministros fizeram, de antidemocrático, antirrepublicano, ilegal e com suspeitas de ser criminoso. Tudo isso que eles fizeram aí no seu verão passado. Faquinha PGR já tem um relatório da PF. O Senado tem os pedidos de impeachment. E o Brasil inteiro está olhando. A pergunta que fica é, terão coragem? Terão coragem de avançar contra a Toffoli? Ou terão coragem que vai precisar para proteger o Toffoli e dar um abraço de afogado em que todos afundam? Pois é, este vídeo do Deltan Dallagnol foi antes do afastamento. Agora, por que eu estou mostrando isso então? Porque é para você sentir que há um andamento das coisas e as pessoas que estão atuando neste meio vão percebendo o que vai acontecer. O desfecho vai ser muito legal. Você não pode sair desse vídeo agora, que está curto. Daqui a pouco vai terminar o vídeo. Tem duas coisas importantes aqui. Estes vídeos que foram apresentados antes agora, do Cicchini e do Deltan Dallagnol. Agora, depois da saída do ministro Dias Toffoli do cargo de relator do caso Banco Master, aí nós estamos apresentando aqui as repercussões. Vamos ver aqui uma repercussão importante da CNN. Veja só. Segundo ponto, os ministros ficaram muito incomodados. Isso foi dito abertamente durante a reunião que a Polícia Federal acabou investigando, no final das contas, o ministro Dias Toffoli. Porque a partir do momento que tem muitas informações, a Polícia Federal se concentrou somente no que dizia respeito ao ministro, para dar essa, entre aspas, cartada, para que ele saísse da relatoria do caso. Isso foi visto como um foco no ministro, como uma investigação. Não se pode, a Polícia Federal não pode investigar um ministro do Supremo sem autorização do STF, e isso foi criticado durante essa reunião. Então esse é um ponto. Pois bem, olha aqui, a ilegalidade legal, né, vai começar a aparecer agora. Isso é importante porque logo em seguida nós vamos ouvir o vídeo do Jeffrey Cicchini, que vai falar exatamente deste ponto aí, que os ministros não gostaram nada de ver a Polícia Federal investigar o ministro. Quer dizer, eles deveriam não ter gostado do ministro ter praticado o crime, mas não, eles não gostaram da Polícia Federal ter investigado o ministro que praticou o crime. Quando a gente denuncia um crime, quem vai ser condenado e preso é o denunciante e não quem cometeu o crime. Vamos ver o Cicchini falando aqui. Pois é, Pittoli. Agora é o seguinte. Pouca gente enxergou o que tem de verdade por trás dessa saída do Toffoli do caso Master, tá? Tem uma sacanagem do STF aí que ainda ninguém percebeu, Pittoli. Ah, quero saber. Do que se trata, Cicchini? Pittoli, vamos lá. É com pesar que eu vou contar para vocês aqui com exclusividade na Auri. Ninguém falou disso ainda. Mas, gente, vamos lá. Uma verdade nua, crua, difícil de ouvir, mas é a realidade que a gente tem que enfrentar. O STF não dá ponto sem nó. Essa saída do Dias Toffoli, da forma como foi feita, ela tem um motivo e eu vou explicar para vocês. Vejam só. Não existe juridicamente, Pittoli, uma outra forma de sair da relatoria de um caso, senão se autodeclarando impedido, suspeito, ou se o tribunal declarar o relator impedido, suspeito. Ou seja, o STF criou uma forma que não está prevista na lei para que o Dias Toffoli saísse dessa relatoria. É isso que as pessoas primeiro têm que entender. Essa forma de saída do Dias Toffoli da relatoria
não tem previsão legal. A única forma de um relator sair do caso é se ele se declarar suspeito ou se o tribunal o declarar suspeito. O que aconteceu aqui? Vejam a notinha que o STF deu. Os 10 ministros se reuniram de porta fechada e, para variar, eles inovaram, eles criaram uma forma de tirar o Dias Toffoli da relatoria sem declarar a suspeição e incompetência do Dias Toffoli. Por quê? Vejam, os 10 ministros assinaram a nota e eles dizem assim: Dias Toffoli não é suspeito, Dias Toffoli não é impedido e tudo que ele praticou é legítimo e legal. Por que eles fizeram isso? Olha só, Vitória, se Dias Toffoli tivesse saído do caso por incompetência, o que significa isso? Por suspeição ou por impedimento, ou seja, por ser ele interessado na causa ou envolvido no caso, significa que todos os atos que ele praticou, todas as decisões dele, seriam nulas. E se tudo que ele fez é nulo, significa que ele praticou o crime de abuso de autoridade e isso poderia ensejar o seu impeachment por crime de responsabilidade. Porque tudo que ele fez sabendo ser incompetente, sabendo ter envolvimento com o caso em relação com o Vorcaro, isso significa que seus atos são nulos e tudo que derivou dos seus atos também são nulos. E Dias Toffoli poderia ser empichado por isso. O que eles fizeram então? Sabendo que se o Dias Toffoli saísse do caso por suspeição ou impedimento, Dias Toffoli estaria abraçando o impeachment, eles fizeram o seguinte: eles blindaram o Dias Toffoli e criaram esse formato que nunca existiu no Brasil de chegamos em um consenso e o Dias Toffoli saiu do caso. Vitória, não só isso, mas também eles já prepararam o terreno para anular todas as provas que a Polícia Federal produziu contra Dias Toffoli e já produziu também contra Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes também apareceu no celular do Vorcaro. Então são 2 pontos. Primeiro ponto, eles tiram Dias Toffoli da relatoria sem dizer que Dias Toffoli é incompetente, sem dizer que ele é suspeito ou impedido, porque assim as decisões dele não serão nulas e livraram Dias Toffoli de impeachment e de abuso de autoridade. E, por outro lado, eles já criticaram a PF por ter investigado Dias Toffoli sem autorização judicial. Esse é o segundo ponto. Olha só, Dias Toffoli é um ministro do STF. Sendo ministro do STF, ele tem foro privilegiado, ele tem prerrogativa de foro. Para investigar um ministro do STF, você tem que pedir autorização para o presidente do STF. O que os ministros disseram? Que a PF investigou o Dias Toffoli sem autorização, ou seja, tudo que eles encontraram no celular do Vorcaro é nulo e eles vão anular, Vitória. É isso que eles acabam de dizer. E o que eu tô mais chateado de tudo isso é que o André Mendonça assinou a notinha a favor do Dias Toffoli e o André Mendonça também foi enfático em criticar a Polícia Federal, que a Polícia Federal investigou o Dias Toffoli sem autorização. Ou seja, André Mendonça agora, relator do caso Master, infelizmente eu tenho que dizer isso, não há esperanças de que ele vai salvar o Brasil. Pelo contrário, tudo indica que tudo que a Polícia Federal encontrou contra Dias Toffoli e contra Alexandre de Moraes será nulo, Pitoli. É isso que ninguém percebeu dessa decisão do STF de trocar dessa forma o Dias Toffoli pelo André Mendonça. Pitoli. Bem, agora eu deixei por último o Deltan Dallagnol, porque ao invés de eu apresentar primeiro o otimista e depois o pessimista, eu apresentei o pessimista, que é então essa situação de nulidade de tudo e desacreditar no André Mendonça. Agora vamos ver e ouvir o que falou o Deltan Dallagnol. Meu amigo, minha amiga, esse vídeo aqui vai animar você e vai melhorar o seu dia. Eu vou te contar agora os bastidores da reunião tensa do STF que derrubou Dias Toffoli do caso Master ontem à noite. Então, meu bom dia, um bom dia pra você que acordou hoje com a notícia de que Dias Toffoli foi derrotado, que ele tá fora do caso Master. E presta atenção que essa novidade aqui é a melhor possível.
O novo relator é o ministro André Mendonça. Toffoli saiu, mas essa história está longe de acabar, pro terror do próprio Toffoli. Na verdade, gente, essa história está apenas começando. E eu preciso te contar o que aconteceu nos bastidores dessa reunião que culminou com a saída do Toffoli. Preciso te contar como que o Supremo fez algo absolutamente inconstitucional e ilegal para tentar preservar o Toffoli, para tentar tirar ele dessa sinuca de bico em que eles se enfiaram. E eu vou te contar o que esperar do André Mendonça na relatoria do processo. Essa reunião ela aconteceu a portas fechadas, sem assessores, e durou quase 3 horas. Você imagina 3 horas os ministros reunidos, gente? E olha aí, ó. Segundo o Globo, que ouviu ministros presentes, a reunião começou, nas palavras deles, pesada e tensa, com um climão geral. A Folha de São Paulo ela foi além, dá uma olhadinha aqui no que ela falou, ó. Ela disse que Toffoli via a saída do caso Master como uma espécie de admissão de culpa, mas ele teve que ceder aos demais ministros para, diz a Folha, preservar o tribunal. Porque a situação dele estava mais do que insustentável. E eu até corrigiria isso aí. Ele não cedeu para preservar o tribunal, não. Ele cedeu para preservar ele mesmo. Porque a panela esquentou a um ponto que começou a ferver e Toffoli viu que ele poderia ser fritado pelos colegas para preservar o tribunal. Aí sim. Então, gente, a escolha do Toffoli era basicamente sair voluntariamente ou ser saído do caso Master. E então o Toffoli não aguentou a pressão dos próprios colegas. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. O ambiente começou a mudar quando o próprio relator, o Toffoli, indicou que aceitava sair caso esse fosse o entendimento predominante. O gesto foi interpretado como um alívio geral e permitiu a construção de um meio termo. Ao final, os ministros redigiram conjuntamente a nota que oficializou a saída. Já vou te mostrar. Interlocutores afirmaram que, diante do cenário, Toffoli não resistiu à solução negociada. Você sabe como é que essa reunião aí terminou? Toffoli saiu sozinho, gente. Não saiu escoltado pelos ministros, conversando, com uma proteção ali dos pares. Não, ele saiu sozinho, abandonado, em silêncio. Ele passou na frente dos jornalistas sem responder a nenhuma pergunta. E quando o repórter perguntou como que foi o clima, aí ele respondeu, excelente. Excelente? Vamos ver o vídeo aqui que você me diz depois se você achou excelente. Olha aí. Dias Toffoli saindo agora há pouco. Vamos ver aí, ó. Vamos escutar. Como você recebeu essa decisão, ministro? Fala um pouquinho com a gente, ministro. É a melhor saída, ministro? O senhor vai sair, ministro? Vai sair do caso, ministro? Por que motivou isso, ministro? Como foi a reunião, ministro? O clima foi bom? Excelente. Dá uma palavrinha, ministro. Tudo, né? Excelente. Olha de novo. Pode botar de novo, vamos escutar. Recebeu essa decisão? Boa noite. Como você recebeu essa decisão, ministro? Fala um pouquinho com a gente, ministro. É a melhor saída, ministro? O senhor vai sair, ministro? Sozinho. Preste atenção na pergunta, que agora ele fala que foi tudo unânime. Olhem só. Como foi a reunião, ministro? O clima foi bom? Excelente. Dá uma palavrinha, ministro. Tudo, né? Bom, o que a gente acaba de dizer? Confia. Excelente, tudo unânime, né? Vocês viram a cara dele de derrota. Então aí veio a nota oficial assinada pelos 10 ministros. O STF inventou aí uma solução criativa, que não existe, é inconstitucional, é ilegal. Tudo isso para abafar o crime de responsabilidade do Toffoli, o impedimento do Dias Toffoli, julgar um caso impedido, o que é causa de crime de responsabilidade. Mas, com isso, os ministros do Supremo só fizeram é confirmar o crime. Entenda aqui o seguinte, não existe a possibilidade de um juiz recusar um caso fora das hipóteses legais, de impedimento, suspeição e incompetência. Não tem como tirar o caso Toffoli se não for nessas 3 hipóteses. Não, o juiz não pode dizer assim, não quero esse caso. E o próprio Toffoli ele não queria recusar o caso, como a gente viu. O Toffoli ele foi forçado a aceitar a solução criativa, essa solução criativa do Supremo, porque ficou inevitável para o Supremo declarar ele impedido. O Supremo ia ter que dar ele como impedido. E impedimento é crime de responsabilidade passivo de impeachment. Se reconhecesse o crime, sabe quem seria o próximo da fila? Ele, o Moraes,
que atuou no caso Bolsonaro mesmo sendo claramente impedido. Ah, meu amigo, e onde passam bois, onde passam esses 2 bois aí, passa a boiada. Daí o Supremo fez um malabarismo para salvar o Toffoli e diz que, veja bem, não há impedimento, quando até as pedras sabem e clamam, impedido. E se assim não fosse, não tinha razão para afastar. Assim, salvar o Toffoli é salvar Moraes e o tribunal. Mas essa história aqui não acabou. Ia ser sorteado um novo relator. Gente, e sério, eu orei para que fosse André Mendonça. Mandei mensagem no grupo falando, gente, tô orando para ser André Mendonça. Até comentei com os amigos. E o sorteado foi, barrou os tambores, André Mendonça. Por que eu orei e torci para ele, hein? Porque ele é técnico, é íntegro. Ele não vai impedir a Polícia Federal de trabalhar, como o Toffoli fazia. Não vai ficar interferindo. E todo mundo desconfia onde que essa história vai acabar. Na revelação de possíveis crimes ligados a Dias Toffoli. E é isso que todo mundo acha, que vê ali como uma possibilidade, como hipótese, como uma suspeita do que vai acontecer. Mas o STF vai permitir isso, Deltan? Pois bem, agora, já caminhando para o fim aqui, eu quero dizer o seguinte. Há na internet uma série de vídeos divulgados dizendo que foi uma armação do Lula, que a PF do Lula armou contra o Toffoli e provocou tudo isso. Eu não sei se isso é verdade, eu não sei. E também nem quero saber disso. O que interessa agora é nós, povo brasileiro, cairmos no cangote do Senado, dizendo: Senado, presta atenção no que vocês fizeram. Um presidente encaminhou um sujeito para ser candidato a ministro e vocês aprovaram, e ele hoje faz isso. E quantos ministros passaram por aí que prometeram algumas coisas na sabatina e depois estão fazendo tudo diferente? Exemplo, o próprio Alexandre de Moraes. Veja a sabatina do Alexandre de Moraes no Senado, nos arquivos do Senado, e o que ele está fazendo hoje. Até os alunos que leram o livro de Direito Constitucional, porque ele era professor de Direito Constitucional, agora estão queimando os exemplares que possuem porque não acreditam naquilo que está no livro, porque ele mesmo não obedece o que escreveu. Então nós temos que obedecer à Constituição Federal. E aqui eu faço o seguinte desafio. O Fachin falou aí esses dias de criar um código de ética para o Supremo Tribunal Federal. Minha posição é: não é necessário o código de ética. O código de ética já existe aí, é a Constituição Federal. Respeita a Constituição Federal. Então, se tiver que escrever um código de ética, primeiro, não pode ser o Supremo, porque a ética deles não serve. A ética deles não serve para o Brasil, não serve para a população brasileira, já está provado isso. Quem tem que escrever, então, seria o Senado, com a ajuda do povo. E eu daria a seguinte sugestão. Artigo 1º. Os ministros devem obedecer à Constituição Federal. Artigo 2º. Em caso de suspeita de descumprimento pelo ministro da Constituição Federal, o ministro será suspenso imediatamente do cargo e será instaurado um processo na Comissão Mista do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Cidadania, ou equivalente lá, que vai julgar a conduta do ministro. Esta comissão vai gerar um relatório e esse relatório será submetido ao plenário do Senado. Se o plenário aprovar o relatório livrando o ministro, eliminando o ministro, ele continua. Aquele afastamento é cancelado. Se o relatório for aprovado dizendo que ele é suspeito e que ele descumpriu a Constituição, aquele relatório já é a petição de impeachment e começa-se a instaurar o processo de impeachment. E o processo de impeachment não pode ser cassado pelo Supremo, porque a autoridade máxima no caso do impeachment é do Senado. Se o Senado cassar um ministro do Supremo e o Supremo cassar a cassação do Senado, aí não tem mais caminho. Não dá para você depender do Supremo para caçar um ministro do Supremo. Você pode depender do Supremo para caçar um senador ou um presidente da República. Sim, mas depender do Supremo para caçar um ministro do Supremo, aí não. Então, o Supremo só poderá homologar a decisão do Senado que causar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, dá um like aí, obviamente, compartilha para mais pessoas entenderem esse assunto todo, fazer questionamento, e você inclusive me conta aqui o que você achou de tudo isso. Será que você acha que outros ministros
tem que passar por esse mesmo procedimento aí, esse mesmo constrangimento, porque estão praticando atos que não deveriam, fora da ética permitida? Conta aqui nos comentários que eu quero saber. Beijo no coração de todos e até a próxima.